Olá, pessoal do Corém, tudo bem? Eu sou Larissa, sou enfermeira. Hoje eu atuo como enfermeira no núcleo de segurança do paciente, mas já trabalhei bastante em área cirúrgica, em controle de infecção. E eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho a pedido da presidente e também de outras colaboradoras aí do grupo, para trazer uma mensagem aí para vocês, que a gente possa conversar diante dessa situação que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus, né? Então eu vou aqui tentar responder algumas perguntas que elas me trouxeram para a gente tentar tranquilizar um pouco, para que vocês consigam se sentir confortáveis na medida que for necessário o retorno para o trabalho e também esclarecer aí algumas outras dúvidas que possam surgir dentro dessa jornada, tá bem? O que é importante quando a gente fala de se prevenir de doenças infecto-contagiosas de maneira geral, né? Então, acho que o primeiro grande passo, que a gente já falou bastante, é a higienização das mãos. Então, eu preciso higienizar frequentemente as mãos. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho duas maneiras que são efetivas que a gente pode fazer. A primeira, a mais importante, a mais tradicional é água e sabão. Então, sempre a gente tem próximo da gente, tanto no local de trabalho ou na nossa casa, banheiro com pia, água e sabão. Que sabão? Qualquer sabão, né? Então, nesse momento, a gente preconiza bastante a realização dessa técnica e não tem nenhum produto específico, né? Então, qualquer tipo de sabão já contribui sim para a limpeza efetiva. O que é importante? O que é mais importante? É fazer a técnica corretamente. Então, não adianta só eu fazer a higienização das mãos, enfiar a mão debaixo da pia e ok, tá limpo. Não, eu tenho que realizar a técnica. Como que a gente faz? A gente coloca sabão na mão, esfrega as palmas da mão, esfrega o dorso da mão, esfrega entre os dedos da mão, as pontas dos dedos, que é extremamente importante. A gente limpa o dedão, o outro dedão e, por fim, o punho. E aí a gente enxágua a mão depois dessa realização dessa técnica toda. Precisa ser desse jeito? Precisa. Não adianta eu botar um pinguinho de sabão e esfregar assim e tá ok, porque isso aí sim não vai resolver o problema, né? A gente não vai ter a limpeza efetiva. Então esse é um ponto muito importante nesse primeiro momento. Depois da água e sabão, eu tenho a opção de usar sim o álcool gel, né? A gente sabe que tá no momento um pouco mais escasso, tá mais difícil de encontrar, mas quem tem, ok, desde que faça a técnica do mesmo jeito. Não adianta eu botar o álcool gel na mão e só fazer assim porque eu não resolvi. Então, da mesma maneira, eu tenho que realizar a técnica. Eu tenho que garantir que o álcool gel penetre em todos os pontos importantes e cruciais das nossas mãos. E aí sim eu consigo garantir que eu fiz a técnica correta de higienização das mãos. Tá bem? Esse é um ponto, né? Normalmente a gente fala aí de 20 até 30 segundos realizando a técnica corretamente em todas as etapas. Tá? Outro ponto importante de prevenção é a etiqueta da tosse. Então, ao tossir ou espirrar, a gente vai fazer sempre aquela técnica de usar o cotovelo e fazer isso. E por que isso é importante? Uma vez que eu faço esse movimento, eu evito que partículas e gotículas sejam dispersas em pessoas próximas de mim ou artigos próximos, que esse é um dos pontos importantes que contribui sim com a transmissão de diferentes tipos de doenças virais, tá bem? Outro ponto importante nesse momento é evitar aglomeração, né? Então a gente aí tá falando muito sobre esse tipo de situação, então quanto menos eu ficar em ambientes fechados, com pouca circulação, mais favorável é o ambiente. Então, quanto mais aberto, menos gente junto, melhor. Ventilação, então sim, janelas e vidros, ainda mais agora ainda que a gente está no momento de calor, que é um momento bom, um momento oportuno para a gente deixa o máximo possível dos ambientes ventilados. E por último, e tão importante quanto, é evitar ao máximo compartilhar objetos pessoais. E aí do que eu tô falando? Eu tô falando dos talheres, tô falando dos pratos de comida, copos, principalmente ambientes de escritório, né? Então a gente tem que trabalhar muito com esse tipo de cuidado, compartilhamento de copo e coisas similares. Além disso, tem uma outra medida muito importante que para quem trabalha em ambiente de escritório que pode prestar atenção, que é interessante, que é a limpeza diária do meu ambiente de trabalho. Então é uma coisa que a gente, quanto brasileiro, tem que adquirir muito esse hábito ainda. Então eu vou chegar para trabalhar, vou higienizar todo o meu ambiente. Caneta, teclado, mouse, computador, a tela do computador, né? Tudo que for possível que eu possa fazer essa higienização.
e ao terminar o meu dia de trabalho eu vou fazer a limpeza novamente. Por quê? Porque se a transmissão ocorre muito pelas nossas mãos, toda vez que eu posso colocar a mão contaminada em algum lugar, eu não fizer essa limpeza, eu deixo ali um ambiente favorável para a transmissão do vírus. Então, isso que é importante, tá bem? Então, acho que do ponto de vista de prevenção, acho que a gente trabalhou bastante, a gente se concentra muito nesses pontos, é um grande ganho já. E o ponto importante também que a gente vem falando aí nesse momento é evitar ao máximo contato pessoal, né? Pra gente que é brasileiro e pra gente que trabalha com saúde, todo mundo aí trabalha muito com profissionais de saúde, com os enfermeiros, a gente sabe que tem uma coisa da nossa profissão, que é toque, né? Então a gente tá tendo que aprender a lidar um pouco com isso, mas evitar ao máximo, né? Então, abraço, beijo, aperto de mão, em momentos que não sejam necessários ou oportunos. Vamos deixar isso tudo guardadinho e em breve para que a gente possa fazer com as pessoas que a gente ama, tá bem? Né? Ele demora, em média, os estudos trazem de 2 a 14 dias, isso pode acontecer. Mas alguns estudos trazem que, na média, até o teu contato com o vírus e eu começar a ter sintomas, varia de 3, 5 até 9 dias no máximo, né? Mas tem aí algumas referências que podem falar de 2 a 14. Então, é um número que é muito difícil a gente estimar, tá bem? Porque depende muito de pessoa para pessoa. Mas esse é o período de incubação, ou seja, eu tô com o vírus, mas eu ainda não tenho nenhum sinal e sintoma ainda. O aperto de mão é uma das principais formas de contágio, então é por isso que a gente vem trabalhando muito para evitar contato físico com outras pessoas e por isso que a gente reforça cada vez mais a higienização das mãos. Então, quanto mais eu higienizo as mãos, menos chance e risco eu tenho de passar para uma outra pessoa ou dessa pessoa me contaminar com o vírus e eu adquirir, tá bem? O vírus não entra em pele íntegra, então não é porque eu tô com o vírus na mão nesse momento que eu vou me contaminar, né? Então, por isso que a gente reforça muito a higienização das mãos e fala bastante sobre não passar a mão no olho, na boca, no nariz, porque são locais mais fáceis para que o vírus possa entrar no organismo e aí sim haver essa contaminação. Gotículas de saliva é um outro ponto importante, espirro e tosse, secreções de maneira geral e na superfície dos ambientes. Então, por isso que a gente reforça muito a higienização do ambiente de trabalho. Imagina que eu tenho o vírus nesse momento, eu espirro sem fazer a etiqueta da tosse, gotículas do meu espirro vai em todas as áreas onde eu estou trabalhando, no mouse, no teclado, e eu vou continuar usando esse ambiente. Outras pessoas vão vir aqui, eu vou tocar nessas pessoas, eu não vou higienizar minhas mãos e aí a chance da transmissão é muito alta. Então, basicamente, esse é o mecanismo de transmissão do vírus. A recomendação aí hoje tá local, né? A gente ainda tá entendendo como que é essa recomendação, mas uma coisa é fato, as pessoas que são do grupo de risco, sim, a recomendação é bem forte que ela fique em casa e que realmente evite ao máximo o contato com outras pessoas. E quem é esse grupo de risco? Né? O primeiro grande grupo de risco são idosos acima de 60 anos, independente se eu tenho ou não alguma outra doença associada. Né? Por quê? Porque os idosos tem a maior probabilidade de ter a condição mais grave da doença, e por isso que a gente precisa evitar. Pessoas que já tenham como base que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, pessoas que já têm um problema respiratório naturalmente, sem estar contaminado por vírus. Então, esse tipo de paciente, se for acometido, também tem uma probabilidade de ter o caso mais grave da doença. Quem tem asma, pneumopatias estruturais, ou seja, é isso, pessoas que já têm problema de pulmão, respiratório de base, doenças cerebrovasculares, cardiopatias severas, né? Então, um exemplo é bem importante, quem tem arritmia, quem faz uso de marca-passo, né? Pessoas que têm esse tipo de doença já associada. Quem tem hipertensão arterial severa, não controlada normalmente, que a gente fala, diabetes, mas mais o comum é quem é insulino dependente, então aquele diabético tipo 2 que toma medicação, que está controlado, ele não está caracterizado nesse momento como grupo de risco. Quem tem insuficiência renal, hoje ainda não tem os estudos com relação à gestante, então as gestantes entram no grupo de risco,
porque a gente ainda não entende e não tem todos os estudos para ver como que o vírus se comporta nessa população, e pacientes imunossuprimidos, né? E quem são esses pacientes imunossuprimidos? Então, a gente tem pacientes que têm neutropenia, neoplasias, quem é HIV positivo. Claro que o HIV positivo a gente fala aí com CD4 maior que 350, mas na sua maioria a gente acaba categorizando todas as pessoas que têm HIV. A recomendação é limitar ao máximo aí o contato, a possibilidade de contato, porque é uma recomendação importante. Pacientes que fizeram transplantes, pacientes que fizeram quimioterapia nos últimos 30 dias, quem faz uso de corticoide por mais de 15 dias, e que corticoide, né? Um exemplo, a gente fala aí da prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona, dexametasona. Então, quem faz o uso desses corticoides por mais de 15 dias também está imunossuprimido. Outras doenças autoimunes ou imunodeficiência congênita, né? Então, na dúvida, é importante eu conversar com o seu médico, perguntar para ele e ver se você se enquadra aí nesse grupo, nessa população. A recomendação inicial para todo mundo é fique em casa. Primeiro, e monitore, vamos acompanhar. Não precisa, no primeiro sinal e sintoma, já ir direto para o hospital, porque a gente vai sobrecarregar a rede, não é verdade? Então, vamos deixar o hospital para quem precisa realmente. Então, vai controlando em casa, monitorando os sintomas e avaliando. Viu que piorou? Aumentou a febre, não conseguiu controlar, a falta de ar está importante. Uma dica que a gente fala bastante é sobre as pontas dos dedos, as extremidades estarem arroxeadas, né? Então, esses pontos, sim, aí a gente recomenda que vá procurar um serviço de saúde, um pronto atendimento, uma OBS. Caso contrário, fique em casa e tenta controlar aí dentro do possível, tá bem? E por último, também se o seu animal de estimação pega o vírus. Hoje não tem nenhum estudo que diga com relação a isso, então a gente ainda está aprendendo e estudando bastante sobre isso, tá? Então não tem nada que diga que sim. Então, por enquanto, pode curtir o seu pet à vontade, tá bem? Espero que eu tenha esclarecido, que vocês continuem aí contribuindo para que os enfermeiros possam estar lá na linha de frente trabalhando e salvando vidas, tá bem? Um grande abraço aí para todos e obrigada.